Imagine uma flor nascendo num terreno seco, cheio de pedras, com pouca luz. Essa flor não está quebrada. Ela apenas nasceu num solo que não favorece seu florescimento. Assim também é com você. O seu corpo, a sua mente, o seu espírito, todos são profundamente afetados pelo ambiente em que vivem. E esse ambiente vai muito além do que é visível. Ele inclui palavras, silêncios, emoções não ditas, frequências que pairam no ar. Durante muito tempo acreditamos que a genética era um destino inquestionável. Mas Bruce Lipton nos mostrou que é o ambiente ao redor da célula que decide como os genes se expressam. O ambiente é o comando. E quando esse ambiente é emocionalmente tóxico, o corpo começa a operar em modo de defesa. O sistema entra em alerta constante. E esse estado, quando sustentado por muito tempo, molda não só a saúde física, mas também a frequência espiritual. Greg Braden revela que emoções como medo e gratidão emitem padrões diferentes no campo do coração, e esse campo é uma ponte entre você e o universo. Ou seja, a qualidade do seu ambiente interno e externo determina como você vibra, e como você vibra determina o que você manifesta. Talvez você esteja vivendo em um lugar onde sua alma não consegue respirar, cercado por relações que drenam, barulhos que sufocam, espaços que carregam a memória de dores antigas. E mesmo que tente mudar por dentro, ainda sente como se algo estivesse travando. Essa sensação pode ser o reflexo de um campo incoerente entre quem você quer ser e onde você está inserido. A boa notícia é que o ambiente pode ser transformado, porque ele também responde à intenção, ao cuidado, ao silêncio. Não se trata de fugir, mas de purificar, de ressignificar, de criar ao redor de si um espaço onde a alma possa descansar e florescer. Nem sempre o que adoece o corpo começa dentro dele. Às vezes, a raiz do desequilíbrio está do lado de fora, em espaços que não acolhem, em vozes que não escutam, em lares onde a alma precisa se esconder para sobreviver. É sutil, é invisível, mas profundamente real. E muitas vezes você não percebe. Só aceite o cansaço constante, o aperto no peito, a insônia, a irritação sem motivo, como se algo estivesse fora do lugar e esse algo fosse você. Durante muito tempo, ensinaram que somos consequência da genética, que o que está nos nossos genes é uma sentença final. Mas essa crença, ainda tão difundida, ignora uma das descobertas mais libertadoras da ciência espiritual, a epigenética comportamental. Bruce Lipton nos mostra que os genes não decidem sozinhos. Eles recebem ordens do ambiente. E o ambiente mais poderoso não é apenas o físico, é o emocional, é o vibracional, é aquilo que você sente todos os dias que vai, aos poucos, moldando como suas células se comportam. O corpo não vive isolado. Ele responde ao campo que o cerca. E se esse campo está carregado de tensão, crítica, medo ou frieza, ele entra em modo de alerta. Agora imagine o impacto de viver, dia após dia, em ambientes que intoxicam sua energia vital. Espaços onde seu corpo nunca relaxa, onde a sua presença precisa se encolher para caber, onde o silêncio machuca mais do que o som, onde a luz não chega, onde tudo é sobrevivência. Aos poucos, o sistema nervoso se reconfigura. O corpo começa a funcionar como um radar. Cada som, cada olhar, cada palavra vira um sinal de perigo. E essa química, essa biologia criada pelo ambiente, altera sua imunidade, seu sono, sua mente, seu humor e também sua fé, sua frequência, sua conexão com o sagrado. Greg Braden mostra que o coração humano gera um campo eletromagnético dezenas de vezes mais potente que o cérebro. Esse campo é como um transmissor, e o que ele transmite depende do que você sente. Emoções como gratidão, amor, segurança geram uma vibração harmoniosa, coerente. Emoções como medo, raiva, desamparo geram um campo caótico, e esse campo conversa com a vida. Ele informa o universo sobre o que está acontecendo dentro de você. O ambiente ao seu redor afeta esse campo, e esse campo afeta a realidade que você vive. Talvez, no fundo, você esteja apenas desejando um lugar onde seu corpo possa descansar, onde sua alma possa baixar a guarda, onde você não precise se defender de tudo o tempo todo, onde não precise ser forte, rápido, eficiente, agradável, onde possa simplesmente ser.
Esse desejo não é fraqueza, é sabedoria. É o chamado silencioso por reconexão, por fertilidade vibracional, por um solo onde algo novo possa nascer. Você não é a flor quebrada. Você é a flor que foi plantada num solo seco. Mas isso não é o fim. Porque a flor floresce quando transplantada para um terreno fértil. O corpo floresce quando encontra um ambiente seguro. A alma floresce quando há espaço para respirar. E esse florescimento não é luxo, é destino, é biológico, é espiritual às vezes. O corpo aprende a sobreviver antes mesmo de aprender a descansar. Isso acontece quando o ambiente ensina, repetidamente, que o mundo não é seguro, que não dá para confiar, que não há espaço para relaxar sem riscos. E esse aprendizado não precisa de palavras. Ele se instala nos gestos contidos, nos sons abafados, nas portas que batem sem motivo, nas pausas longas entre uma frase e outra. O corpo sente e reage. O ambiente, mesmo quando aparentemente neutro, comunica mensagens constantes ao sistema nervoso. Sons agudos, iluminação agressiva, tensões no ar, olhares se desviam ou fixam com dureza. Tudo isso é interpretado pelo corpo como informação. E se essa informação é ambígua ou ameaçadora, o organismo ativa o modo sobrevivência. O nível de cortisol sobe. A respiração se torna superficial. A digestão desacelera. A mente entra em hipervigilância. O corpo já não confia no momento seguinte. Viver em modo de alerta contínuo é como tentar caminhar dentro de uma tempestade que nunca passa. Você até dá passos, mas está sempre tenso, sempre esperando o próximo raio, sempre se protegendo de algo. E isso não só esgota, isso adoece. Cria uma frequência interna que vibra ameaça, escassez, desconexão. O campo, então, começa a emitir sinais incoerentes. E esses sinais moldam o que você atrai, como reage, o que tolera e o que sente. Ambientes disfuncionais não precisam ser visivelmente caóticos para afetar. Muitas vezes, é o silêncio opressor, a frieza que anestesia, a rotina imposta que ignora o ritmo natural do corpo. Tudo isso vai sendo absorvido, gota a gota, até se tornar o padrão. O corpo se acostuma a não baixar a guarda. E, com o tempo, isso parece normal. Mas não é normal. É só repetido. Essa condição vibracional interfere diretamente na sua espiritualidade. Quando o corpo vive em ameaça, o campo se fecha, a percepção se estreita, a intuição se silencia. A conexão com algo maior fica obscurecida por um instinto básico de defesa. Não é falta de fé, é falta de espaço interno. Porque não dá para receber a luz enquanto se vive no escuro do alerta. Em estados assim, a manifestação se torna difícil. O cansaço espiritual cresce. As doenças reaparecem. As emoções ficam densas. E tudo parece mais pesado do que deveria ser. O campo fica desorganizado. A vida começa a repetir situações que só confirmam o que o corpo já sente, que não está seguro, que não pode confiar, que está sozinho. A pergunta mais simples pode ser a mais reveladora. O lugar onde você vive ensina seu corpo a amar ou a fugir. Porque se ele está sempre fugindo, não há espaço para o amor entrar. E enquanto a vibração for a da fuga, tudo o que se aproxima será interpretado como ameaça. Não importa o quanto deseje o contrário. O campo não responde à vontade. Ele responde à coerência. Existe uma diferença profunda entre o que você é e o que aprendeu a acreditar que é. Essa diferença, muitas vezes, não nasce das suas escolhas, mas do ambiente em que você foi criado. Desde cedo, você absorveu emoções, tom de voz, expressões faciais, silêncios. Tudo isso se tornou linguagem. E essa linguagem moldou a base das suas crenças sobre merecimento, valor, segurança, amor. Bruce Lipton explica que até os 7 anos de idade vivemos em um estado cerebral de hipnose natural. O cérebro infantil opera em ondas θ, que facilitam a absorção total de tudo que acontece ao redor, sem filtro, sem julgamento, sem crítica. Ou seja, você não apenas ouviu o que seus cuidadores diziam. Você gravou. Você não apenas viu como o mundo era tratado ao seu redor. Você sentiu que aquilo era verdade. E, mais importante ainda, você sentiu que aquilo era você.
Ambientes marcados por críticas constantes, ausência afetiva, rejeição velada ou violência emocional criam uma percepção de identidade que não corresponde ao que a alma é, mas sim ao que foi absorvido. Frases como "você é difícil", "você é exagerado", "você só atrapalha", mesmo quando ditas com descuido ou repetidas por gerações, se tornam crenças estruturantes. Com o tempo, elas deixam de parecer frases e passam a operar como verdades absolutas. E é assim que você começa a viver uma vida inteira tentando se ajustar ao molde de algo que nunca foi verdade, tentando provar valor onde nunca houve reconhecimento, tentando conquistar amor onde aprendeu que deveria merecer tudo com esforço. E isso esgota, isso aprisiona, isso limita, porque você não está vivendo a partir do que é, está repetindo o ambiente que formou sua percepção. O impacto é sutil, mas profundo. Você começa a se sabotar quando está prestes a receber. Reage mal quando alguém te acolhe. Diminui suas conquistas por medo de rejeição. Escolhe parceiros que confirmam a sensação de não ser suficiente. E tudo isso não porque é seu jeito, mas porque é o eco de um ambiente antigo ainda vibrando dentro do seu campo. A cura começa quando essa pergunta se torna clara. Será que o que eu penso sobre mim é realmente meu? Ou será que é só a voz de alguém que me formou? Será que esse medo é atual? Ou é só a repetição de um lugar onde eu nunca pude ser inteiro? Será que essa autoimagem tão limitada é de fato minha essência? Ou é o reflexo de um ambiente emocional que não soube me acolher? Essa reflexão é libertadora, porque mostra que a verdade sobre você não está nas frases que ouviu, nos gestos que faltaram, nos afetos negados. A verdade sobre você é mais ampla, mais leve, mais amorosa. Mas para acessá-la, é preciso reconhecer o que ainda está vibrando dentro, mesmo em silêncio. É preciso olhar com gentileza para aquilo que se tornou crença, mas que, na origem, foi apenas adaptação. É comum acreditar que basta fechar os olhos, respirar fundo e repetir afirmações para que tudo ao redor se transforme. Que a prática espiritual por si só tem o poder de dissolver antigos padrões. Mas há uma armadilha silenciosa nesse pensamento. Muitas vezes, você tenta mudar por dentro enquanto continua mergulhado em um campo externo que nega essa mudança. E o corpo, que é sensível ao ambiente, capta essa incoerência. Você pode meditar diariamente, orar com fé, visualizar a vida que deseja, mas se vive cercado por estímulos densos, vínculos desgastantes, ruídos que interrompem o silêncio, desorganização material que sufoca a clareza mental, o campo ao redor envia sinais contraditórios ao campo interno. E o campo não responde apenas ao desejo. Ele responde à coerência. Greg Braden explica que a manifestação não nasce só da intenção, mas o alinhamento entre o que você sente, o que você vibra e o que está ao seu redor. Essa dissonância cria sabotagem vibracional. Por mais que sua mente queira ascender, seu corpo permanece condicionado pelo ambiente. Ele escuta tudo, sente tudo, reage a tudo. O espaço físico em que você vive tem memória, tem vibração, tem frequência. E essa frequência pode amplificar ou sufocar sua transformação. Quando você vive em um ambiente que não reflete seu novo estado interno, o campo se confunde, a mudança enfraquece, o fluxo trava. Imagine alguém tentando curar sua ansiedade em um ambiente caótico, cheio de distrações visuais, barulhos constantes, relações tensas. Por mais que medite, por mais que deseje a paz, a vibração ao redor reativa a antiga programação. O campo se fecha em autodefesa. O corpo volta a operar no modo que ele conhece. E assim, dia após dia, a pessoa se frustra, sem entender por que a prática interna não sustenta a transformação. Isso não é fraqueza, não é falta de fé. É apenas falta de coerência energética entre o dentro e o fora. E coerência não significa perfeição. Não significa controlar tudo. Significa observar o que pode ser purificado, silenciado, ressignificado. Um pequeno gesto, como reorganizar um cômodo, abrir espaço para a luz entrar, afastar objetos que carregam memórias de dor, já muda o campo. Já começa a sinalizar ao corpo que o ambiente está mais seguro, mais receptivo, mais limpo. A chave está na integração, no gesto simples de fazer do seu ambiente uma extensão da sua intenção, de harmonizar a matéria com a alma, de permitir que o espaço onde você habita vibre o mesmo que seu coração pede. Porque,
No fim, o ambiente não é só cenário. Ele é parte ativa do processo de cura. Ele fala com seu corpo. Ele comunica ao universo qual realidade você está disposto a sustentar. O corpo é sensível, mais do que você imagina. Ele capta frequências que a mente não consegue nomear. E, muitas vezes, é ele quem primeiro reconhece quando está em um ambiente fértil, um espaço onde não precisa se defender, onde pode descansar, onde sente que, finalmente, pode florescer. Esse reconhecimento não vem de pensamentos lógicos. Vem da resposta silenciosa dos sentidos, do alívio que surge no peito, do relaxamento que percorre a pele, do suspiro que vem sem esforço. Ambientes curadores não são, necessariamente, luxuosos. São coerentes. São espaços onde a energia circula com leveza, onde os objetos têm significado, onde a luz toca suavemente as paredes, onde o som não agride, mas embala, onde o silêncio é respeitado, onde os detalhes foram escolhidos com intenção. A alma percebe isso, e o corpo responde imediatamente. Baixa a guarda, silencia o alerta, expande a respiração. Criar um ambiente fértil não é sobre estética, é sobre vibração. É sobre perceber que o campo ao redor comunica mensagens o tempo todo. E essas mensagens, quando estão alinhadas com a paz, com a presença, com a beleza essencial, reforçam ao corpo a sensação de que é seguro existir, de que é possível florescer, de que há espaço, finalmente, para ser quem se é, sem medo, sem pressa, sem máscara. Bruce Lipton mostra que o ambiente altera a expressão genética. Isso significa que, se o corpo vive cercado de beleza, de harmonia, de presença amorosa, ele responde com equilíbrio, com regeneração, com vitalidade, porque o gene escuta o ambiente, e a alma também. Por isso, até os gestos mais simples, como acender uma vela, colocar uma flor sobre a mesa, reorganizar um canto com intenção, têm poder curativo. Eles reconfiguram o espaço, mudam a frequência, geram um novo campo. A alma precisa de morada, e essa morada não é apenas o corpo. É também o ambiente onde o corpo habita. Um ambiente curador é como um abraço silencioso. Ele não exige nada. Ele não aperta. Ele apenas acolhe. Ele apenas está ali, como uma presença constante que diz, sem palavras, você pode respirar. Você pode confiar. Você pode, enfim, florescer. Imagine uma semente plantada em solo fértil, recebendo luz na medida certa, sendo regada com constância, protegida de excessos. Essa semente não precisa esforço para crescer. Ela apenas segue o fluxo natural da vida e floresce. Assim também é você. Quando encontra o ambiente certo, tudo se reorganiza. Tudo ganha ritmo. Tudo encontra o tempo certo de se revelar. Cada lugar guarda histórias. Mesmo que você não lembre, mesmo que ninguém conte. As paredes absorvem palavras não ditas. O chão guarda os passos de quem partiu com pressa. O ar retém silêncios carregados. A matéria vibra. Vibra porque tudo que é vivo imprime no espaço uma marca sutil. E essa marca permanece. Ela se espalha, se infiltra, se repete e, aos poucos, se transforma em atmosfera. Talvez você entre em um cômodo e, sem entender por quê, sinta um incômodo leve, um aperto no estômago, uma resistência inexplicável. Talvez tenha dificuldade para dormir naquele espaço. Ou perceba que seus pensamentos se tornam mais negativos quando está ali. Isso não é acaso. É memória vibracional. É o campo dizendo que ali ainda vibra dor, que ali ainda habita uma frequência que não foi liberada. O inconsciente capta isso com precisão. Mesmo que sua mente racionalize, o corpo sente. Ele se comporta de acordo com a energia do espaço. Se o ambiente está carregado de memórias não curadas, ele responde com retração, com rigidez, com um cansaço que não vem do corpo físico, mas do campo energético que o envolve. E, quando esse ambiente é o mesmo onde você tenta manifestar uma nova realidade, os sinais se confundem, a vibração se divide, a energia trava. É por isso que, muitas vezes, a mudança externa começa com a mudança de ambiente. Quando alguém muda de casa, troca o quarto de lugar, organiza um espaço, limpa objetos antigos, algo se solta por dentro, algo começa a respirar.
Como se, ao dar nova forma ao espaço, estivesse dizendo ao corpo: agora é diferente. Agora tem espaço para o novo entrar. Agora a história pode ser outra. Existem formas simples e profundas de resetar a vibração de um ambiente, e uma delas é a reescrita simbólica, a escolha consciente de transformar a função daquele espaço, de mudar a narrativa energética daquele lugar. Um cômodo onde houve dor pode se tornar um espaço de cura. Um canto esquecido pode virar um altar. Um objeto sem sentido pode ganhar novo significado. Tudo depende da intenção. Tudo começa com a decisão de não mais habitar uma casa onde a alma se sente exilada. O espaço que te cerca pode ser seu maior aliado, ou seu maior espelho de estagnação. Pode ser um templo onde o sagrado respira, ou o eco constante de tudo que não foi resolvido. Não é sobre ter o lugar perfeito. É sobre criar, dentro do possível, um espaço que comunique. Aqui você pode existir. Aqui você pode recomeçar. Aqui, a história muda. Tudo que você vive fora começa no que você permite vibrar dentro. E tudo que você vibra dentro é, inevitavelmente, moldado pelo lugar onde você vive, respira, dorme, sente. O ambiente que te cerca é mais do que cenário. Ele é a extensão da sua consciência. Ele reflete, com precisão muitas vezes dolorosa, o que você acredita ser possível, o que você acredita merecer, o que você tolera em silêncio. Bruce Lipton mostrou que até os genes, aqueles códigos que pareciam mutáveis, respondem ao ambiente. Não importa o potencial escondido no seu DNA se o entorno não for fértil. Não importa o quanto você deseje florescer se o campo onde está plantado estiver seco, tóxico ou confuso. O corpo responde ao ambiente. A alma também. E aquilo que parecia destino pode, na verdade, ser apenas reflexo de onde você está inserido. Neville Goddard traz uma compreensão ainda mais sutil. Não basta desejar uma nova realidade. É preciso assumir a consciência de quem já vive nela. E essa consciência não se revela apenas nos pensamentos, mas no modo como você cuida do seu espaço, como arruma a sua cama, como ilumina a sala, como organiza os objetos ao seu redor. Tudo isso comunica ao universo o quanto você está alinhado com o que diz querer viver. Tudo isso revela o quanto você está disposto a receber o novo. O ambiente é espelho e é a ponte. Ele te mostra onde você ainda repete antigos padrões, mas também pode te conduzir, com beleza e coerência, à vibração de uma vida mais leve, mais amorosa, mais conectada. Um espaço onde há silêncio, harmonia, cuidado. É um espaço que ensina ao corpo como é viver em paz. E quando o corpo aprende a viver em paz, ele deixa de emitir sinais de defesa, deixa de vibrar medo, deixa de atrair escassez. Ele se abre, e quando o corpo se abre, a vida entra. Você não muda a vida lutando contra o antigo. Você muda quando começa a construir um novo campo, um novo lugar, uma nova energia, mesmo que ainda pequena, mesmo que limitada, mesmo que seja só um canto da casa, uma vela acesa, uma planta que cresce devagar. É nesses pequenos gestos que o novo começa a respirar. Antes de concluirmos, considere se inscrever no canal e enviar essa mensagem para quem você acha que precisa ouvi-la. Porque ninguém colhe uvas em terra seca. Mas basta irrigar o campo certo, com intenção, com cuidado, com constância, e o milagre se revela. A alma floresce, o corpo se cura, a vida se alinha. Não porque algo mágico aconteceu fora, mas porque, finalmente, o ambiente se tornou o espelho daquilo que você estava pronto para manifestar.